gente, boa noite. Agora, sem estar jantando, eu sou a Clara Barreiros, poeta, membro da editora Pendragon, como autora, e hoje a gente vai fazer uma conversa com outras 4 autoras, outras 3, 4, eu não sei contar, eu tô bem confusa. A gente vai conversar, então eu vou pedir que vocês se apresentem. E vocês podem falar o nome do livro de vocês, um pouquinho sobre vocês e ficar bem à vontade, tá bom? Meu nome é Juliana Martins, eu sou autora de Mundo Sem Fim, junto com Arthur Souza, e ele tá aqui, e ele tá comigo, eu tô muito feliz. O livro, no caso. E acho que é isso. Hoje eu tô aqui como suporte para Clara e para quem precisar mais de mim, e para a gente conversar um pouquinho sobre autismo, representatividade, sobre a vivência de mulheres no espectro também. Então é isso. Vou eu, então. Eu sou Julie Mó, eu sou autora da duologia A Profecia dos Três e A Batalha dos Três, e está saindo meu terceiro pela Pendragon, que chama Não Diga Amor, que é justamente um romance sobre uma mulher que é neuroatípica também, que ela tem autismo. E eu moro na Bolívia, e eu fui diagnosticada recentemente, recebi o diagnóstico de autismo. Eu sou a Jaqueline F. Silva, eu sou autora da Pendragon com o livro Em Qual 1917 Você Vai Me Encontrar. Ele é um livro que mistura um pouco de ficção científica, fantasia, ficção histórica, drama, um pouco de tudo. E ele tem protagonismo autista também. Eu me descobri autista quando eu estava escrevendo, e pouco tempo depois eu consegui meu laudo e meu diagnóstico. E acho que agora só falta eu, né? Sim. Meu nome é Thalita. O meu livro, o cronograma de publicação dele saiu hoje, né? Então, eu tô bem no iniciozinho. Mas eu fui diagnosticada, assim, o processo de diagnóstico foi muito longo, mas eu consegui ele de fato quando eu tinha 18 anos. Eu tenho 23. Não era de 18, não. Com 18 a gente começou a investigar. Eu tinha 21 quando eu consegui fechar de vez. Ou seja, foi bem pouco tempo. E o meu livro, ele não tem protagonismo autista, mas ele tem uma personagem secundária, que é a melhor amiga de uma das protagonistas e tal, mas ele fala sobre... Mas o nome dele é Estranhos no Mesmo Mundo, e ele fala sobre escravidão alienígena num futuro, assim, tecnologicamente otimista, tecnologicamente evoluído, bonito de se ver, e que não existe mais racismo, não existe homofobia, nem xenofobia. Então, teoricamente, os preconceitos da humanidade morreram, porém ainda tem os estrangeiros, que são esses alienígenas que foram escravizados, e agora são eles que vivem à margem da sociedade. Nisso conta 4 histórias paralelas sobre relacionamento, amor, ódio, essas coisas assim. Adorei. Então, gente, eu realmente vim, assim, de Penetra. No momento da confusão, eu não sou autista, diagnosticado, vamos aí. Mas eu tenho um diagnóstico sobre o qual eu já falei muito na internet, uma vivência sobre a qual eu já dividi muito com leitores, que é a do transtorno obsessivo compulsivo. Então, quando a gente estava pensando em montar essa live, a gente queria que a ideia era manter vocês confortáveis para falar sobre as vivências de vocês e sobre como isso afeta ou não a escrita, como isso afeta ou não a forma como vocês performam a leitura. E eu acabei aqui por ser neurodivergente e também porque eu já escrevi sobre saúde mental na internet. Mas eu tô aqui muito mais no lugar de escuta do que de fala. Então, quando estava esquematizando o que eu ia falar para vocês e como a gente ia
conduzir a live, eu até tive algumas ideias de formas, de pautas que eu podia trazer, mas eu pensei que podia soar artificial ou manter vocês naquele lugar comum que muitas vezes a pessoa com um diagnóstico de autismo é colocada. Daí, a minha ideia era cada uma de vocês trazer um pouquinho da sua história pra gente, como vocês fizeram, e perguntarem coisas umas para outras e comentarem coisas. Fiquem à vontade e eu tento ajudar a estar uma coisa com a outra, tá bom? Tipo um bate-papo mesmo, tipo um flow. Então, Ju, isso, tipo um bate-papo, porque eu acho que como uma pessoa que não é da área da saúde e não é estudiosa do assunto, eu não quis criar perguntinhas ou então eu gostei que a gente aqui duas abordagens diferentes de literatura, então eu vou começar com uma pauta e depois a gente vê para onde isso nos leva. A gente tem tanto pessoas como a Thalita, que tem uma personagem secundária, que é neurodivergente, como a Jaqueline, que tem um livro com protagonismo neurodivergente. A gente tem a Gil Martins, que não falou se o livro dela tem isso ou não, então eu acho que ela quer manter a gente curiosa, fazendo misteriosa hoje. Não, eu só ia comentar aqui, pra não ficar meio peixe fora d'água, sei lá. O segundo livro que eu tô escrevendo, ele tem um protagonismo neurodivergente, sim. Na verdade, ele tem um casal protagonista PCD. Então, é só pra eu Nossa, não que ficar... legal. Mas ao mesmo tempo eu não se legal. sinta cobrada, não. Uma das bandeirinhas. Ah, tá, tranquilo. É porque, inclusive, uma das bandeiras que eu defendia muito na época que eu estava escrevendo bastante sobre o toque era que a gente tem que ter direito de escrever sobre isso se a gente quiser, mas a gente não tem que ter obrigação de ter. Uhum. Pois é. A Jaque tá balançando a cabeça, tá um pouco mais tranquila de não ter Não falado falou, besteira. tá certo. Então, eu tenho um protagonista neurodivergente, que é o. Só que não é do Mundo Sem Fim, é o protagonista da. O protagonista não é protagonista de Mundo Sem Fim, é o protagonista do livro que a gente tem no Wattpad. Ele é neurodivergente. E foi basicamente por causa disso que eu comecei a tentar entender o assunto a tentar entender a neurodivergência, o autismo, o TDAH e tal. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu meio que criei uma obsessão sobre isso, né? E comecei a pesquisar, eu ainda não tinha nada que eu quisesse escrever. Todo mundo. Não tinha nada que eu quisesse escrever. Mas, assim, eu comecei a pesquisar, só que eu pesquisava assim, vou pesquisar em fontes confiáveis, né? Daí eu ia lá, tipo, no Google Acadêmico e vi o que as pessoas tinham escrito academicamente sobre o autismo. E eu lembro que eu olhava para aquilo e falava, tá, é isso então? Beleza, mas... E, tipo, nesse momento, eu ficava assim, tá... E a gente escreveu, eu e o Arthur, a gente escreveu toda a primeira versão da episódio, né, que é o nosso livro que tem protagonista autista. E daí a gente terminou de escrever, mandou para uma beta, e ela falou, nossa, mas isso tá muito estranho, tá soando meio artificial. Eu falei, cara, eu me baseei nos manuais de diagnóstico, né? E daí não dava certo, não funcionava, porque a gente, tipo... Os manuais, eles ainda são muito desatualizados, e antigamente, tipo, na época que eu comecei a escrever, eram mais ainda. Por exemplo, a classificação síndrome de Asperger só saiu do DSM na edição 5. Então, tipo, o autismo em mulheres, assim, como ele se manifesta em mulheres, ele não é tão documentado, e ele não é documentado também para fora das crianças, né? As pessoas sempre falam de crianças autistas e principalmente de meninos autistas. Como as mulheres são representadas dentro do espectro ainda é uma coisa muito recente. E é só conseguir corrigir o livro quando a gente foi atrás de vivências de pessoas autistas mesmo, a conversar, e acho que foi a partir desse momento que eu comecei a me identificar também com a vivência de pessoas neurodivergentes. Eu já tentei publicar uma história no Wattpad,
Já tentei publicar muitas histórias no Wattpad e nenhuma delas vingaram. Acho que eu não sabia divulgar. Não sei se eu não sabia divulgar ou se o lugar onde eu estava divulgando, as pessoas só queriam saber de hot entre o CEO ou o dono do morro. Mas eu cheguei a começar a escrever no formato de um musical da Disney. Então tinha, tipo assim, no meio do livro aí tinha letra de uma música que eu mesma compus e era meio estranho, né? Mas era para ser algo parecido com um musical da Disney. E ele era sobre uma princesa autista que a história dela, ela chama Bloom, né? Aí tem toda uma aventura e tal, porque existe meio que uma guerrinha entre os dois reinos, entre o reino dela e um reino vizinho. Aí, tipo, aí tem umas questões e tal, mas se vocês tiverem paciência, eu posso contar a história, mas pode ficar pra próxima. Mas por algum motivo, sei lá, simplesmente não vingou. Ninguém leu. Na verdade, ninguém lia nada que eu postava no Notepad. Nada. Eu já tive uma experiência assim com o Wattpad, mas eu acho que depende muito também de entender a plataforma, entender onde divulgar e com que frequência postar. Então, isso às vezes não diz tanto respeito à qualidade do que a gente escreveu e mais sobre a qualidade do nosso marketing. Que a gente, como autor, às vezes não entende que precisa pesquisar. Mas isso é uma tangente totalmente aleatória que eu abri aqui. Então, vou deixar essa para a próxima. Eu queria saber de vocês como é a questão assim de identificação para vocês em relação ao que vocês liam quando eram adolescentes. Se vocês encontraram, se não encontraram, como se sentiram ou não se sentiram. Vamos para a Ju de Profecia. Eu nunca tive muita identificação com nenhum personagem. O mais próximo que eu tive foi do Hercule Poirot, com a Agatha Christie. Eu entendi, minha cabeça é bem racional, assim, que nem a dele, então era a única... Né, eu li aquelas histórias de amor e para mim era aquilo, o que está acontecendo? É uma coisa que eu não entendo, né? Eu não sinto igual aos demais. Então, o meu sentir ele é mais racional. Então, todos os personagens assim que eram racionais, tipo o Mr. Darcy do Orgulho e Preconceito, aí eu também conseguia entender. O cara era, né? Ele falava o que ele sentia. Ele não tinha aquelas... ele não tinha trejeito. Gente, eu moro na Bolívia, então já não sei falar português. Ele não conseguia disfarçar, entende? Ele falava o que ele pensava e era grosso, mas para mim aquilo ali estava bom. É assim que eu falo, é assim que eu sinto. Então eu me identificava mais com esses personagens. E quando eu escrevi os meus livros, eu não sabia que eu era autista. E muita gente, ao contrário da Ju, ele veio falar comigo que eles eram autistas. E aí o pessoal veio perguntar para mim se eles eram autistas. E aí que eu comecei a pensar, opa, porque eles eram baseados em mim. Então tem alguma coisa que me chamou a atenção. E a Jaque mesmo, que é autora também, e me ajudou muito nesse processo, porque eu jamais ia pensar que eu era autista. Nunca, eu nem sabia que tinha mulher autista, não tinha a menor ideia. E a Jaque veio e conversou comigo e eu falei, gente... E aí eu fui fazer o diagnóstico. Então, eu tenho muito que agradecer a Jaque. Salvou. E os meus leitores também, porque se não fossem eles, eu não teria me dado conta. Eu não tinha... Eu acho que a literatura tem esse poder de unir, né? Eu não me identificava muito com nenhum personagem, praticamente. Uns 20 e poucos anos, que aí eu li um livro da Judy Pickle, não sei como se pronuncia direito o nome dela, que é Um Mundo à Parte. E pela primeira vez eu me vi um personagem. E o protagonista, ele é autista. O livro agora é totalmente desatualizado, mas o protagonista ele é autista e ele foi inspirado em uma mulher autista. Por mais que seja um protagonista masculino, ele foi totalmente inspirado em uma mulher autista. Então,
tem os relatos, a vivência dela, porque a autora conta um pouquinho como ela fez o livro. E a partir daí eu comecei a cogitar que eu pudesse ser autista também. Aí foram mais uns 5 anos de pesquisa até eu conseguir achar alguém que me desse o laudo. Mas eu já estava começando a escrever, e até por causa de uma psicóloga que estava me ajudando, me dando apoio nisso, porque eu era totalmente antissocial. E aí eu comecei a colocar o autismo nas personagens, porque eu não tinha identificação nenhuma, então eu comecei a criar personagens em que eu iria me identificar quando eu era mais nova. Eu acho muito incrível, assim, essa mudança que está existindo agora no cenário literário, de que a gente fala sobre as coisas que faltam e a gente faz algo sobre essa falta. Está sendo bem importante isso. Eu vivi isso na adolescência porque veio o diagnóstico de TOC depois de muitos anos com a certeza de que tinha alguma neurodivergência na minha vida, mas eu não achava nenhum livro em que os personagens se comportassem como eu me comportava e tivessem a experimentação de mundo que eu tenho. Eu sentia muita falta disso e às vezes o incômodo de, nas poucas ocasiões em que alguém com toque aparecia na mídia, ser aquele estereótipo levado ao máximo. Então, falando sobre isso, como vocês se sentem em relação aos estereótipos? Você não me perguntou sobre identificação, mas tudo bem. Desculpa, Thalita, você quer falar Não, sobre eu tô mais do que acostumada a ser invisível. Você não é invisível. É só que se eu vou perguntar a mesma pergunta pra todo mundo, acaba virando entrevista. Eu achei que você tinha variar. perguntado. É, porque eu achei que você ia perguntar a mesma coisa pra todo mundo. Então tudo bem, pode seguir. Desculpa se pareceu que eu quis chamar a atenção. Eu tô nervosa. Tá tudo bem, de verdade. Eu sei que demora também pra gente se acostumar a fazer live, a gente fica num estado de nervos absurdo. Mas pode falar, sempre que você achar alguma coisa ou quiser pontuar qualquer coisa, pode falar. Tá, a gente estava na questão de estereótipo. Então, Gil Martins, como você vê os estereótipos? E não pode dizer que vai bater em ninguém. Que maldade, eu tenho fama de bater nas pessoas. Não bato, eu só ameaço. Não, sobre estereótipos. Gente, eu queria esclarecer uma coisa aqui. Eu não tenho diagnóstico. Eu sou uma pessoa que ainda está num processo de descobrir o que eu tenho. Então, assim, vamos lá. Sobre estereótipos, é o que eu falei, assim, eu acho que eu nunca pensei que eu pudesse ser uma pessoa neurodivergente, porque as representações eram muito bizarras, eram, tipo, muito exageradas, era tudo muito exagerado, e, tipo, não fazia sentido pra mim. A gente vê, por exemplo, deixa eu pensar, a gente vê o The Good Doctor. Tipo, cara, eu não me pareço com essa pessoa. Eu sei que existem, várias... É um espectro muito amplo, existem várias pessoas que são diferentes entre si, mas, por exemplo, eu não me pareço com essa pessoa. Eu não me pareço com a criança de 5 anos. Eu não me pareço com, sabe? E as representações que a gente vê são geralmente essa, né? De homens brancos, meninos brancos de 5 anos, ou então homens adultos e tal. E é difícil a gente se identificar com essas pessoas. Eu acho que a primeira vez que eu senti que eu estava sendo ouvida em relação a isso foi quando eu entrei na PEN, que eu comecei a conversar com as meninas. Eu chegava assim, tipo, na hora do almoço pra Priscila e falava: Priscila, eu tô muito chateada, porque o restaurante que eu vou todo dia trocou o cream cheese do sushi. E daí ela, tipo, como você sabe que trocou o cream cheese? Eu sei que trocaram o cream cheese, gente. Tipo, você não sabe? Me senti mais ouvida em relação a isso. Nossa. Você não sabe? Eu sei que trocaram. Trocaram e o gosto tá ruim.
Às vezes trocaram Ai, pra uma gente. marca E inferior, outras coisas, porque... assim, esses dias a minha mãe tava falando Não, pode continuar. Tem nada a pra ver. ficar mais barato e tal. Isso. A gente tava conversando com a minha mãe sobre o fato de que eu tenho sentidos muito apurados em tudo, assim, tipo, eu ouço muito, eu sinto muito cheiro, eu sinto muito as coisas, as texturas das coisas e tal, e daí a gente tava falando sobre isso, né, porque saiu a notícia do filho da Giovanna Eubank, que ele tem o transtorno do processamento social, como que é? Transtorno do processamento sensorial. Transtorno do processamento E daí a gente tava sensorial. conversando sobre isso. E daí a gente tava conversando sobre isso, sabe? Sobre como essas coisinhas assim sempre fizeram parte da nossa vida. Meus pais, tipo, eles sempre me acolheram. Tudo que eu falava, ok, vamos tentar adaptar, vamos funcionar. Então, eu nunca senti que eu pudesse ser uma pessoa neurodivergente, porque as pessoas simplesmente me acolhiam e tudo. Então, era só normal. Você falou de comida e tocou fundo no gatilho aqui, porque eu acabei de ter meia hora atrás. Eu tava tendo um surto de nervoso, porque logo hoje o meu jantar atrasou e quando chegou o pedido, eu comecei a comer e o pedido tava errado. E tinha presunto no meu pedido e eu não como presunto porque presunto é assim. E aí, como é que você explica isso pro restaurante? Eu tenho uma estratégia, eu falo que eu tenho alergia, porque eu não tenho que me explicar. Porque uma vez eu tive que me explicar para um restaurante, eles ficaram, mas por que você não come? Aí eu descobri que eu passei a falar assim, não, eu sou alérgica, eu sou alérgica. É mais fácil. Mas aí eu tive essa crise, porque primeiro que eu tô num hiperfoco alimentar há alguns meses, que é o açaí. Então eu janto salada você e tava açaí. comendo um açaí antes de começar a live. Tava. Eu tava. Tava bom? Tava muito bom, mas o crepe que eu ia comer tava com presunto. E aí eu comecei a chorar em cima do crepe. Que é uma coisa que outras pessoas talvez pensem, ah, Ana, só pede pra trocar, ou cata o presunto. Tava incatável aquele presunto. Mas é uma coisa que pra mim é muito potencializada. Eu realmente não consigo, assim, racionalizar aquela situação. E isso, pra mim, quando eu converso com pessoas, eu tenho que me sentir segura para conversar sobre isso. Porque senão vira piada, vira uma coisa de birra, de capricho. E é uma experiência que eu sinto que muitas pessoas neurodivergentes têm, infelizmente, em comum. A sensação de que as nossas demandas são, na verdade, caprichos ou pedidos que excedem. Então, Thalita, como é que você se sente em relação a isso na literatura? Na literatura? Nossa, já ia falar de restrição alimentar. Cara, Você acha... Não, pode falar se quiser. não, Mas eu pensei você assim, se você acha que na literatura levam para esse lado. de Você levar acha que tudo na no literatura capricho e tudo tem mais? sido assim? É porque eu acho que eu nunca consumi uma literatura com protagonismo neurodivergente. Infelizmente, eu não tive esse prazer ainda. Porque eu não sei se é porque eu não tenho muita condição financeira de ficar comprando um monte de livro, consumindo um monte de livro, ou se é porque simplesmente não me apresentaram algum. Então, eu acho até que o último livro que eu li, a personagem sofria de algum transtorno, acho que ela tinha borderline, mas ela tinha transtorno depressivo e ansioso, mas ela não era autista, então, especificamente protagonismo autista, infelizmente, eu nunca li isso. Então, para eu me identificar com alguma coisa, eu acabava me identificando sempre em retalhos. E era muito mais em filmes, em séries, em desenhos. Então eu via a personagem tal, cara, eu sou muito parecida nesse aspecto. Aí a outra personagem, cara, eu me identifico super por esse aspecto. Eu ficava fã de literalmente quase toda a personagem de cabelo preto curto. Porque eu usava o cabelo curto. É bem pouco tempo que eu tô deixando crescer. É bem pouco tempo mesmo que eu tô me redescobrindo com cabelo longo, porque eu sempre cortei. Então, pra mim, me identificar com o personagem era sempre em retalhos.
a primeira vez que eu vi um personagem que eu olhei pra ele e falei, caraca, isso é muito eu. Foi, acredite ou não, em Animais Fantásticos e Onde Habitam, o Newt Scamander. Foi a primeira vez que eu vi um protagonismo autista que eu disse, caraca, sou eu representada ali. Aí depois eu comecei por Animais Fantásticos, depois que foi apresentada a saga Harry Potter. Aí eu conheci a Luna, eu percebi, me identifiquei muito com a Luna, eu sou até da mesma casa que ela, Corvinal. E eu comecei a reparar outros personagens, tipo o Sheldon Cooper, pô. Até Bruce Brennan, eu cresci vendo Bones. E eu precisei do meu diagnóstico pra entender que a Brennan também era autista. Então, tipo, eu, principalmente pelo diagnóstico tardio, cara, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, por aí. Eu devia ter 18 anos, quando a primeira pessoa virou pra mim e disse, cara, eu acho que você é autista. Que foi uma mãe de autista que era da minha igreja. Eu morava em Nova Iguaçu, era um lugar de recursos extremamente limitados. Eu me mudei para Campo Grande, logo eu já sabia que eu era neurodivergente e, tipo, no final do ensino médio, início da faculdade, eu já sabia que eu era autista. Então, cara, foi um processo longo e essa questão de identificação com personagens, com a literatura, sempre foi muito difícil para mim. Eu sempre fui meio que uma colcha de retalhos de vários personagens, de vários filmes, várias séries. Era isso que eu sou, basicamente, um patchwork. Uma colcha de retalhos. Eu acho que todos nós somos, de alguma forma, colchas de retalhos do que a gente gosta e até do que a gente desgosta. Mas isso que você falou é muito forte, né? Essa coisa de que para os neurodivergentes acabam sobrando só as migalhas. A gente precisa olhar muito nos personagens secundários e a gente precisa olhar quem tá atrás, no fundo da tela, porque raramente nos colocavam em locais de destaque e de destaque positivo, né? Você citou a série Bones, que pra mim já é uma série até clássica. Maravilhosa. E que, nossa, eu acho muito boa, mas naquela época não se falava. Existia o risco de que, se você desse o rótulo para personagem, isso fosse ser percebido como algo negativo. E talvez justamente por isso eu admire tanto autores como vocês que falam abertamente da neurodivergência e ajudam a tirar esse rótulo de negatividade, porque é só uma divergência, realmente. Não é um atestado de bom ou ruim. No livro que eu tô escrevendo atualmente, por exemplo, ele divide protagonismo entre o casal. Então, o casal protagonista e eles dois dividem o protagonismo. E a garota do casal, ela é autista. E ela é uma mulher parda e ela é uma espiã. Ela é um agente da inteligência do reino. E ela luta, ela faz tudo. Então eu tô muito animada para saber o impacto que isso pode causar na vida dos leitores autistas da PEN, dos leitores TEA da PEN. Isso quando eu for publicar, Bom, porque vai ser meu segundo. E o meu ainda tá, tipo, ainda tá sendo gerado. A gente ainda vai curtir muito esse primeiro livro antes de ler o segundo. A gente vai comentar bastante ele, vai deixar os leitores se divertirem bastante com essa história primeiro. Mas falando em leitores, Ju de Profecia, você trouxe pra gente que os leitores perceberam coisas nos seus personagens antes mesmo que você percebesse. Como é que foi esse contato com quem gostou da sua história? Como é que foi esse contato com quem se envolveu tanto com os personagens que você criou? Eu só posso agradecer, porque realmente eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse descoberto que eu sou autista. É uma culpa que a gente carrega tão grande de querer ser igual aos demais. E quando você aceita que você não é louco, que você só é diferente, nossa, você pode respirar aliviado. Então eu só posso agradecer o pessoal que insistiu, praticamente me obrigou a aceitar que meus personagens eram autistas. O meu personagem principal da Profecia, a Jaque mesmo, das primeiras, falou, ele é autista, eu tenho certeza que ele é autista. Foram umas 30 pessoas que vieram me falar, nossa, ele é igual ao meu filho, ou nossa, me identifiquei muito com ele.
ele é autista, ou qual relação você tem com o autismo, e eu não tenho relação nenhuma. Da onde está vindo isso? E a minha outra personagem, que é do livro que vai sair, essa foi engraçada, porque ela é baseada em mim, né, a história. E quando meu pai leu o livro, ele falou assim, gente, que mulher chata, eu não ia aguentar estar perto dessa... Eu falei, ah! Então, é uma relação bem assim... Eu tô com muito medo desse livro que vai sair, porque sou eu ali, né? É muito baseado em mim, é muito baseado no que eu sinto, no que eu sou. E como as pessoas vão ver, porque realmente, se meu pai falou que ela é uma insuportável, imagina. Mas eu espero que Eu acho muito. as pessoas se deem conta, né, que ela é neurodivergente. E mesmo se não fosse, gente, sabe? A gente tem que ser mais tolerante com isso. Pois é, a gente vê Com vários certeza. A gente vê vários exemplos na ficção. Por exemplo, o Sheldon Cooper, apesar de muitos especialistas terem dito que ele tinha todos os traços possíveis de autismo, ele era um personagem que ele foi criado para ser o chato do rolê. Então você vê que até sem querer as pessoas caem nesse estereótipo do autista ser o chato do rolê. É muito complicado. Por falar nessa ideia errada, né, que existe de que por ter um diagnóstico nós somos pessoas chatas no rolê, eu queria perguntar para a Jaque como é que foi a questão em termos de comunidade. Se te ajudou ter o diagnóstico, se ter o diagnóstico te ajudou a achar pessoas com quem conversar, ou se isso veio naturalmente, como é que foi para você encontrar esse lugar mais acolhedor para quem a gente é e as necessidades que a gente tem? Nossa, foi ótimo. Antes do diagnóstico, eu não conseguia me comunicar com ninguém, eu sofria bullying, eu era aquela que os amigos gostavam de usar para bater, o saquinho de pancada, então eu tentava copiar os trejeitos de todo mundo, mas ficava estranho, artificial, eu era desajeitada. Então, assim, fazer amizade já era horrível. Daí, depois do diagnóstico, eu conversei com outras pessoas, não só autistas, mas TDAHs e neurodivergentes no geral. E foi muito mais fácil, porque a gente estava na mesma sintonia. A gente consegue conversar, consegue se entender, consegue entender quando alguém está naquele momento de shutdown, de mid-down, consegue dar um tempo, consegue entender quando a pessoa vem falando que está chorando, está tendo crise por alguma coisa, e você tem empatia para aquilo, você entende aquilo, você tem a liberdade de falar aquilo com ela. Então, é bem diferente ter amizades com neurodivergentes. E foi uma mudança, finalmente eu me senti humana, pertencente ao mundo mesmo, porque antes eu era só a alienígena tentando copiar todo mundo. E isso foi bem importante. Eu até, no começo, quando eu estava escrevendo, eu duvidava que eu era autista. Eu tinha desconfiança, mas eu não conseguia falar que eu era autista nem como autodiagnóstico pela síndrome do impostor, porque eu falava que como eu vou ocupar um espaço de alguém que precisa, e isso ficava na minha cabeça. Então, eu mascarei o autismo da Teresa, que é a minha protagonista, e a irmã dela não se mascarou tanto. Da irmã dela foi mais evidente. Então, com o tempo que eu consegui, agora que eu estou escrevendo um spin-off da série, que eu estou conseguindo colocar a Teresa se abrindo e se mostrando autista mesmo, sem todo esse mascaramento dela, mas isso atrapalhava muito em tudo, incluindo FIV, fobia social, depressão e ansiedade, por causa dessa não aceitação. E agora tá mais fácil lidar com isso depois do diagnóstico. Eu sei que é uma visão bem pessoal, né, em termos de como cada pessoa lida com o diagnóstico. Eu gosto de dizer para todo mundo que eu não tenho medo de diagnóstico, porque eu acho que liberta de uma solidão.
Que Exatamente. é a solidão de achar que você tá pirado, que é a solidão de achar que só você sente aquilo não é válido, aquilo é errado. E essa solidão é uma coisa que muitas vezes nos leva até a literatura, onde a gente procura se identificar. Sim, Então eu vou perguntar para a Ju, de Mundo Desolado, como ela era enquanto leitora, se ela sentiu em algum momento essa coisa de solidão e procurar no livro um refúgio, um abrigo, se ela se identifica com essa ideia. Enquanto a Ju ressuscita o computador dela, a gente não tem mais muito tempo, o que é uma pena, porque eu tô adorando conversar com vocês, eu queria inclusive que a gente tivesse mais oportunidades assim. Mas eu vou pedir pra gente. Ju, eu não tô te ouvindo. A qualquer momento ela vai bater no computador, tadinha. Não, Ju, eu não tô te ouvindo. Tá. O que a gente vai fazer pra encerrar, porque a gente não tem tanto tempo assim, é que eu vou pedir pra cada uma de vocês reforçar qual é o nome, o seu Instagram ou a rede social em que os leitores te encontram. Vocês podem falar um pouquinho do livro de vocês e a mensagem que vocês quiserem pra gente encerrar, tá? Então, vamos começar pela Ju de Profecia. Meu Instagram é julimó333. Eu tenho minha ideologia, que é uma distopia fantástica, sobre 3 adolescentes que têm que salvar as últimas florestas do planeta. Então, tem uma temática ambiental também. E eu vou lançar, espero que esse ano, pela Pendragon, o romance de amor, que é sobre uma mulher autista. Você quer deixar uma mensagem sobre esse tema? Você quer falar alguma coisa para os leitores? Eu acho que o que eu quero falar é que a gente tem que falar mais sobre isso e não ter vergonha. Eu acho que se a Jaque, de novo, hoje é a Jaque, se a Jaque não falasse, sabe, se a gente não se identificasse no Instagram das pessoas, porque, como vocês falaram, na literatura, na TV, a gente não consegue se identificar, são muitos estereótipos. Então, acho muito legal a gente seguir pessoal, assim, real, no Instagram, no onde que seja, mas pessoas mesmo, porque aí a gente consegue se identificar e pessoal que ainda não tem diagnóstico, é bem complicado, mas é salvador do diagnóstico. Não, eu sempre falo, não menospreza isso, porque dá um alívio muito grande. Eu passei por 2 psicólogas que me falaram: para que você quer isso? Você já tem 36 anos, já viveu bem. E, cara, eu quero enfocar elas hoje. Sabe o que eu sempre digo sobre essas pessoas? Anthony Hopkins. E é isso aí. Mostrar a cara, não ter vergonha. Com certeza. Bom, já que a gente falou da Jaque. Meu Instagram é Jaqueline, ou underline F._Silva, que é meu nome muito comum, então tive que tacar os underline. O meu livro, ele é pela Pendragon, ele é o Em Qual 1917 Você Vai Me Encontrar, em que conta a história de 4 irmãos. Então, a gente tem o Ned, que simplesmente desaparece, ele é sequestrado e enviado para o passado. A Teresa e as outras 2 irmãs dela, a Sônia, que é autista, a Teresa, que mascara muito, ela só se mostra mais com a fobia social dela, e ela precisa enfrentar esse lado dela, a fobia social, e enfrentar tudo que ela precisa para conseguir resgatar esse irmão dela. E as 3 irmãs vão se juntar, ir para o passado e tentar salvar o irmão dela. O livro também aborda um pouco a Primeira Guerra Mundial, então tem muita morte. Mas eu também escrevi um outro, que ele está só na Amazon, e ele também tem uma protagonista autista, e ele é de mistério, um drama familiar, que é a Alice, ela está sofrendo com um stalker,
E ela vai atrás da amiga dela, que também é neurodivergente PCD, e ela é uma detetive particular. E as duas vão precisar enfrentar esse stalker e tentar dar um jeito antes que mais gente morra naquele lugar. E a minha mensagem seria que por mais que seja difícil, por mais que a síndrome do impostor sempre vai atacar, você é válido, sempre vai ser válido. Não tenha medo de, como a Julie falou, de medo de se expor, porque essa ainda é a melhor forma. Seja você mesmo o tempo todo, mesmo que as pessoas digam que você está errado. Você é válido do seu jeitinho. Obrigada, Jaque. Bom, Thalita. Meu nome é Thalita, né? Meu Instagram, ele tá com uma alcunha que eu não sei mais se eu vou usar ela. Então, talvez o meu arroba acabe mudando. Tô pensando seriamente nisso. Que é escritora, Alita, Velasco. Vellasco. E meu livro, ele se chama Estranhos no Mesmo Mundo. E ele conta que em 2020, alienígenas invadiram a Terra. E após uma guerra em que a humanidade venceu, os alienígenas eles foram escravizados com um soro que inibe o livre-arbítrio deles. Aí o livro se passa em 2181, quando o organismo dos alienígenas começou a criar rejeição e eles começaram a se revoltar. E nisso, 4 histórias são contadas. São contadas paralelamente. Em ordem de posição de capítulos, a primeira é sobre um cantor evangélico, que é abolicionista, e ele compra uma escrava da gravadora dele, e ele começa a tentar ensinar ela a ser livre, e ele compra a alforria dela, e gradativamente os dois, com a convivência, eles se apaixonam. A segunda história fala sobre um filho, um cara que é filho de uma senhora que tem Alzheimer, e ele compra um escravo para cuidar da mãe dele, sendo que a mãe dele começa a projetar nesse escravo o filho dela que morreu, que era irmão desse cara, e isso começa a gerar vários conflitos. A terceira história fala sobre a produtora do cantor da primeira, que ele é um homem, que ela é uma mulher extremamente arrogante, insuportável, e ela trata os 3 escravos dela, chamados número 1, número 2 e número 3, de forma extremamente cruel e desumana. E a quarta história fala sobre uma família que há alguns anos perdeu um filho, e no luto, e por causa do luto, a mãe da família comprou um alienígena criança, menininho, de 11 anos por aí, que é a idade que o filho dela teria, para substituir ele de todas as formas. E ela começa a obrigar o menino a se comportar como o filho dela. E isso vai gerando também vários conflitos, porque toda história precisa de vários conflitos, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo é: vamos lá. Você pode fazer o que você quiser. Você não pode se limitar por um pedaço de papel, ou por causa do funcionamento do seu cérebro, ou por causa das suas peculiaridades, ou porque o seu hiperfoco não é aquele. Você pode fazer o que você quiser. Não há limites. Tudo o que qualquer neurotípico faz, você, como neurodivergente, também é completamente capaz de fazer. Então não se limite, o céu é o limite. É isso. Obrigada, Thalita. Bom, por último, não menos importante, nossa musa que caiu, mas levantou. Vamos lá, Ju. Então, foi um prazer participar dessa live com vocês. Obrigada por aceitarem o convite. Eu que fui atrás das meninas, né? Então, tô agradecendo já. E o meu Instagram eu vou ver se eu consigo lembrar ele dessa vez. É Ju_S.Martins, eu acho que eu decorei. E
Eu sou a autora de Mundo Sem Fim junto com a Arte Souza, como eu disse, e de Uma Rapsódia do Tempo, que tá no Wattpad. E é isso, a gente escreve um pouco de ficção científica, um pouco de fantasia, depende do momento. A gente tem um projeto em conjunto, eu e a Arte Souza chamado Brainverso, que é basicamente um universo compartilhado com várias coisas sobrenaturais e estranhas acontecendo simultaneamente. E o meu recado é que a gente possa tentar se entender nesse mundo. Eu acho que é isso que eu tô buscando. Encontrar quem a gente é. E que não são rótulos. As pessoas às vezes falam, nossa, são rótulos que vão te limitar. Não, cara, são formas da gente se entender, da gente saber quem a gente é, da gente se respeitar e se amar mais do jeito que a gente é. E eu espero que todos nós possamos encontrar esse lugar de conforto e de acolhimento. A Clara caiu? A Clara caiu. Pelo menos ela caiu, faltam 2 minutos pra acabar. Alô, Gente, aqui é a voz da Lane dizendo que a Clara, nossa querida host da live de hoje, acabou de cair. Eu não sei Alguém se... tem que trazer ela de volta. Clara! Será que ela consegue retornar pra fazer o encerramento? Cadê a Clarinha? A pergunta que não quer calar. Onde está Clara Barreiros? E agora o pessoal tá ouvindo pela primeira vez a minha voz na live. Estão pensando, mas quem é esse cara que tá falando? Acreditem, ele estava aqui o tempo inteiro. Só vocês não perceberam. É o Milton com a gente esse tempo todo. Quer fazer o encerramento, Ju? Então, eu acho que é isso, né? Vamos ver. Acho que a Clara não vai voltar. Muito obrigada a todo mundo que participou da live. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Edu, nossa voz do além. E é isso. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes para conversar. E é isso. Muito obrigada. Isso é ótimo.